Você se identifica como filho de mãe narcisista e você se vê como na relação? Um filho que era bode expiatório, que levava a culpa por tudo? Ou a criança dourada? Ou era uma criança invisível? Geralmente, quando a mãe narcisista ela possui mais de 2 filhos, ela escolhe um filho que é o bode expiatório, que leva a culpa por tudo, ou seja, todas aquelas imperfeições que a narcisista possui, ela acaba atribuindo a culpa ao bode expiatório. Então, a família está quebrada por sua causa, tudo, se ela de repente não conseguiu uma profissão, não foi pra frente, tudo é culpa do filho bode expiatório. E por outro lado tem a criança dourada, que aí o irmão fica com raiva, que é aquele que tudo que ele faz tá certo, que é uma pessoa maravilhosa. E tem a criança invisível, que realmente é invisível, como se não existisse. E muitas vezes existe a troca, às vezes o bode expiatório possa a ser a criança dourada, quando a criança dourada passa a não fazer determinadas coisas que a mãe narcisista determina que ela faça. Então ela acaba trocando de lugar. Ó, você viu? O seu irmão, o bode expiatório, que era o ruim, ele sim que é melhor que você, porque você não faz aquilo que eu estou determinando você fazer, manipulando. E aí imediatamente a criança dourada passa a ser o bode expiatório. E o bode expiatório, por algum momento, ele acaba sendo a criança dourada, mas fica meio que assim. Mas isso também não quer dizer que a criança dourada, ela não receba as ameaças, as manipulações da narcisista, que ela vai receber. E a criança invisível, coitada dela, nunca vai ser vista pela narcisista, é como se não existisse. Existe apenas a matéria, mas a própria pessoa não existe. Então tudo que ela faz é errado, ou na verdade, tanto faz quanto fez. E muitas das vezes, quando você é filho único, todas essas figuras que quando existem outros filhos, a mãe narcisista atribui criança dourada, bode expiatório, criança invisível, ela atribui tudo nisso num pacote só, quando o filho é único. Então, ora, você é criança dourada, quando você satisfaz absolutamente todas as vontades da sua mãe, aí mesmo assim não é o suficiente para ela. Ela sempre vai estar querendo mais, exigindo mais de você, até chegar num ponto que você pensa, meu Deus, o que mais que você precisa? E você acaba dando cartão de crédito, que ela acha que é pouco. Depois, então você acha que se eu, por exemplo, não tiver a minha identidade, eu não ser o que eu sou, ser aquilo que você quer que eu seja, então eu estarei ganhando minha mãe, estarei sendo reconhecida pela minha mãe, então eu vou deixar de ser. E às vezes você acaba dando um não, ou não satisfazendo, por exemplo, a sua mãe saiu, você tá em casa sozinha, tá lá trabalhando, de repente a sua mãe volta e você não fez café, porque simplesmente você estava trabalhando, não teve tempo, esqueceu. Você não faz ideia do inferno que ela vai fazer na sua vida, e ela faz. Te destrói. Às vezes por coisa pequena, ou de repente você lavou a louça, esqueceu de lavar um copo, uma jarra, já faz aquele inferno. E aí você não sabe mais o que fazer. E aí o tratamento de silêncio, óbvio, né? Que aí é o tratamento de silêncio que a pessoa fica invisível. É muito pior que se tivesse morrido, porque quando você morre, realmente a pessoa morreu, né? Agora o ruim é quando você está viva, o seu corpo presente, você estando lá, e a pessoa faz de conta que você não existe. E qual é a consequência disso na vida destas crianças que foram geradas pela mãe narcisista? Muito provavelmente, se você não fizer tratamento para se cuidar, para saber o que é o transtorno de personalidade narcisista, óbvio que todos nós temos alguns traços no espectro. O espectro é como se fosse uma régua, né, de 0 a 10, então vamos imaginar aqui uma régua, e nós temos aqui o espectro do narcisismo, que é o baixo, que é de 0 a 3, depois de 4 a 6, né, que é o narcisismo saudável, depois vem o 4, 5 e 6, e depois veio o 7, que já tá indo já pro tendencioso ali, para o narcisismo patológico, né? 8, 9 e 10, então já tá lá no extremo. Então, se você de repente foi criado por uma mãe narcisista, se você foi uma criança dourada, certamente, muito provavelmente, você é um narcisista grandioso. Por quê? A criança dourada nunca recebeu não. Ela sempre podia fazer o que queria. Ela sempre estava em destaque,
o seu irmão sempre como lixo, então a criança dourada já foi acostumada em ser tratada, supervalorizada pela mãe e, consequentemente, será um narcisista grandioso. Tudo indica. Lógico que existe a possibilidade, nem todos os filhos de narcisistas serão narcisistas, mas existe grande possibilidade. E se você foi uma criança invisível ou uma criança bode expiatório, a probabilidade de você ser um narcisista oculto, aquele que se vitimiza de tudo, que até mesmo você pode se casar com um narcisista grandioso, porque você é tão lixo, tão lixo, tão lixo, que acaba ficando com um grandioso, porque o grandioso, ele sempre é o sábio, ele sempre tá correto, sabe de tudo. Então, é muito mais fácil. Só que a partir do momento que, de repente, está no narcisismo do 7º, no grau 7, e você se dá conta, opa, peraí, eu tenho uns traços aqui de narcisismo, isso aqui tá parecendo com a minha mãe, isso não é legal. Porque eu me lembro que quando ela fazia isso comigo, eu não gostava e a minha reação era assim, assim, assim. E que por causa disso eu acabei perdendo minha identidade. Na fase do iluminismo, a identidade era considerada como única, que acompanhava a pessoa até o fim da vida dela. E depois houveram mais diferenças, mais progresso com relação a esse estudo da identidade, até que temos hoje considerado como uma identidade que ela te acompanha com o tempo, que ela evolui. Então, nós temos um meio agora que nós estamos vivendo aqui, aí você acaba se aproximando dessa identidade, depois você vive em outro meio e você vai, como se fosse um camaleão, se adaptando. Graças a Deus, porque o meio, ele interfere muito. Por isso que é tão importante, tão crucial você estabelecer contato zero quando você tem narcisista na sua casa. Principalmente se você detectou que você conviveu a sua vida inteira com narcisista e você não quer ser narcisista e você quer mudar e você sabe que você não está no espectro 8, 10 e você quer mudar, a primeira coisa a fazer é que nem a laranja podre. Se você ficar ao lado da laranja podre, a probabilidade de você ser podre quanto ela é muito grande. Então a melhor coisa que tem é se afastar. Porque se afastando do narcisista, você vai ter força suficiente, primeiro, para ver os seus erros que você está cometendo, os erros que foram cometidos com você, e como é importante, por exemplo, a epigenética, que eu falei em outros vídeos, porque existe, como eu disse, existe a grande possibilidade que uma mãe narcisista formar os seus filhos também narcisistas, o narcisista oculto, se for uma criança bode expiatório, narcisista grandioso, essa criança foi tratada como criança dourada. E aí vai, né? Vira uma bola de neve, aí você passa essa educação pro seu filho, passa pro outro, e aí nunca sai. E por isso que é tão difícil você, de repente, nossa, mas sua família inteira é narcisista? Sim, porque minha mãe é narcisista, eu não sabia o que era isso, fui continuando, o que eu achava que era certo, passava essa educação pro meu filho, aí o filho também entendeu, e aí foi indo. Então, por isso que é tão importante você saber o que é o narcisismo, como se blindar. E a epigenética, o que ela fala? De que o meio, ele acaba alterando a sua genética. Então, se você está num meio contaminado, a possibilidade de você ser narcisista é muito grande. Por isso que é tão importante você sair do ambiente tóxico. Isso é falado por todos os psicólogos, por todas as psiquiatras, por todas as pessoas que atuam nessa área. Sai desse ambiente tóxico, porque senão você vai morrer. É a mesma coisa você ficar trancada, você liga o carro e fica lá respirando um gás carbônico direto. Chega uma hora que você vai morrer. Ou por asfixia, por alguma outra coisa, mas você vai morrer. É a mesma coisa que acontece se você ficar num ambiente com um narcisista. Então, isso é muito importante. Meu tempo já acabou. Infelizmente, passa muito rápido. Espero que você tenha gostado. Compartilhe o máximo com pessoas. Curta o meu vídeo para a internet entender que esse conteúdo é importante. E como eu gostaria de ter recebido um conteúdo como esse anos atrás. Eu não teria passado por muita coisa que eu passei e aprendi com muita dor. Fique com Deus, me acompanhe. Adjudando, a advogada sempre te ajudando. Um grande beijo. Namastê.